Hoje eu queria pensar com os irmãos sobre a igreja como um todo, a igreja ontem, a igreja hoje e a igreja eterna. Já parou para pensar sobre isso? Ao longo do tempo, vemos as transformações sociais, algumas evoluem, outras surgem do nada, e tem aquelas também que se degradam, ou que vão definhando até a sua morte. A mais comum na vida de uma igreja é essa, ou não de uma igreja em si, mas de uma denominação. Alguns estudos mostram que as denominações têm um tempo de vida aproximadamente de 200. É claro que é uma pesquisa de modo geral, então a Igreja Católica, que tem muito mais do que isso, não entra nesse estudo, mas de modo geral, o tempo médio de vida de uma denominação é 200 anos, sendo os 100 anos o seu ápice e aí depois o seu declínio. Algumas acabam desaparecendo antes, outras um pouquinho mais. Eu queria pensar com os irmãos a igreja de ontem, com base no livro de Atos, capítulo 2, versículo de 41 a 47, na minha versão, diz assim: Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Os irmãos podem acompanhar o restante do texto até o versículo 47, Atos 2, de 41 a 47. Essa foi uma igreja, ou é a igreja primitiva, uma igreja muito especial, uma igreja que pode nos dar muito embasamento para uma reflexão, para essa mensagem. Só que eu queria passar um pouquinho dessa igreja e pensar na igreja, na nossa igreja, não essa igreja Batista Vila Isabel, mas na igreja que nós nos convertemos. Eu sei que muita gente se converteu aqui, mas como nós éramos na primeira igreja batista da minha vida, ou na primeira igreja que você foi. A igreja de ontem, na minha opinião, ela se caracteriza pelo primeiro amor. Foi a igreja, ou é a igreja que nós guardamos muitas lembranças desse nosso encontro com Deus. É a igreja onde nós entregamos a nossa vida para Jesus, onde nós fomos batizados, onde presenciávamos o agir do Espírito Santo de Deus no falar, no consolar, nos dando discernimento para entendermos tudo de forma muito clara e quase evidente. Será que com você foi a mesma coisa? Quando foi o seu primeiro amor? Há quantos anos isso aconteceu? Pensando nessa época, como eram as nossas orações? Essa época em que tudo era diferente, tudo envolvia a mística divina. Não é Deus que está fazendo, é Deus que está falando. Eu lembro que algumas questões de gabinete pastoral, eu nunca duvidei do meu pastor. Em questões, às vezes, pessoais e muito íntimas, ele falava: Wagner, é assim. E sempre se cumpriu aquilo que o pastor dizia. Sempre se cumpria aquilo que as escrituras me diziam, por mais romântica e inocente que fosse a minha interpretação da Bíblia. Com alguém aqui foi assim? Pode levantar a mão com quem viveu esse primeiro amor. A igreja da inocência, em que nos levou a acreditar que tudo seria perfeito. O pastor perfeito, o porteiro perfeito, os irmãos amáveis, agradáveis e também perfeitos, num ambiente harmônico, estéril e saudável. Quanto romantismo nessa nossa impressão da primeira igreja. Quanto romantismo que nos levou a pensar, inclusive, que nós seríamos felizes para sempre. A igreja
que eu citei provavelmente viveu a mesma coisa. Os irmãos vendendo tudo, estavam sempre juntos no templo, nas suas casas. Quanta semelhança na nossa vida com aquilo que a Bíblia descreve. Ainda sobre essa igreja de ontem, é a igreja do serviço, época em que nós tínhamos tempo para tudo. Topávamos tudo e qualquer desafio, seja ele missionário, e se não tivesse nada, se a igreja não propusesse nada, nós acabávamos inventando alguma coisa para fazer, pois o mais importante naquela época era o quê? Servir ao Senhor, estar na casa de Deus. Alguns, e eu fiz isso, levaram até mendigos para casa. Essa igreja que ainda aparece no nosso consciente, nós precisamos nos perguntar onde nós deixamos. Porque se nós pensarmos que nós somos o templo do Espírito Santo, se nós somos a casa de Deus, que o Espírito Santo se move em nós, o que mudou não foi a época, porque Deus não muda. O que mudou os que mudaram, fomos nós. E aí depois, em Romanos 12, mais um pouco à frente, Paulo vai falar assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pedindo para que a gente não se amolde às questões sociais, vamos dizer assim, às questões do nosso tempo, mas que a gente permaneça se renovando, não inventando moda, mas sendo quem Deus gostaria que nós fôssemos sempre. A minha oração tem sido essa: Senhor, que eu seja quem Tu queres. Porque quando a gente vai pensar na igreja de hoje, seria esse o segundo ponto, a igreja de Lucas 18, versículo 9. Quem achar primeiro pode ler em voz alta, por favor. A gente vai perceber o quão distante estamos daquilo que nós deveríamos ser, daquilo que Deus quer que todos nós sejamos para a glória do seu nome. Alguém achou? Lucas 18, verso 9. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Vai, segue. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Obrigado, Léo. Qual dos dois se parece mais com você? Precisamos nos colocar diante de Deus sinceramente e avaliarmos quem nós somos ou em quem se tornou a igreja de hoje, que somos nós, pessoas. É difícil a gente chegar na igreja e ver como a letra do hino 547, do Hinário Cristão, diz que a gente fala de tudo. A gente fala de futebol, a gente fala de política, a gente fala do clima. Falamos de tudo, mas não falamos daquilo que devemos, ou não falamos do essencial. Dificilmente sentimos, fora desse ambiente de culto, um mínimo ou uma atmosfera mínima espiritual, de preocupação com o outro, de intercessão, de súplica.
O próximo se tornou mais um, no culto, nas atividades e as suas necessidades, obrigações dos outros. É comum nessa igreja de hoje as fofocas, os disse-me-disse, normal. Como se, por exemplo, eu até pensei em fazer essa dinâmica, chamasse o Léo aqui na frente e aí pedisse para alguém falar alguma coisa negativa do Léo. Ninguém ia falar nada. Mas em um outro ambiente que não fosse perguntado, ia ter, a gente já ouve por aí, né, Léo? Desculpa, mas... Precisamos, irmãos, lembrar que nós, de nossas obrigações, de nossa humanidade e dos mandamentos do Senhor, que nos instrui a edificação do outro. Se você perguntar quem não presta para o outro, ele vai falar assim, praticamente todo mundo não presta, e ele não se enxerga que ele também não presta, ou que talvez ele seja a única pessoa que não presta. Não contribuímos com a edificação ou a participação do ministério alheio, mas sabemos todos os defeitos que lá tem. A Sara esqueceu de falar, ou ela disse para mim que não iria falar, que nós esquecemos uma criança ontem. Todo mundo dentro do ônibus e ficou uma criança de 3 anos. E a culpa foi minha, e a culpa foram de todos aqueles que estavam ali. Mas com certeza, se você estivesse, aquela criança não ia ser esquecida. Porque não tem como 4, 5 pessoas dar conta de 80 crianças. Tinham alguns pais ainda, tinha um casal de gêmeos com 0 ano de idade. Talvez sua função fosse apenas ficar do lado daquela mãe, tomando conta daquelas crianças, acalentando aquele lindo bebê. Dentro dessa questão das fofocas, eu quero dizer para você, com toda certeza, que o seu candidato, ele é o pior, da porta para dentro. Eu gosto da expressão de um canal de TV que ele fala assim, o melhor time é o seu. E é assim que nós deveríamos tratar da porta da igreja para dentro. Apesar do pastor ser vascaíno. Mas o melhor time é o dele. Porque política e futebol é da porta da igreja para fora. Não serve e ainda exige subserviência. Eu vou pular aqui a questão do Ministério Vida, porque o meu desejo era perguntar quantas pessoas estiveram no período em que a Rosa esteve lá, ajudando a Rosa. Mas eu não vou perguntar isso não, você sabe a resposta que daria. Mas a igreja que não serve e que exige subserviência no serviço cristão. Irmãos, é você que tem que fazer. Qualquer deficiência que você vê no irmão, no ministério do irmão, é você que tem que suprir. Não é chegar num ambiente e passar o dedo para ver se está sujo para você poder reclamar com alguém. Se você vê que está sujo, é você que tem que limpar. No serviço cristão, somos insubstituíveis, imprescindíveis e o serviço é impagável. Não há outra opção, irmãos. Ou você é bênção ou você é maldição. Porque se você não faz nada, com certeza tem alguém já falando para você, está falando de você. Não que ele esteja certo ou errado, não deveria estar falando de ninguém, mas quem não serve a Deus não serve para nada, irmãos. Se você vem para a igreja e ainda não conseguiu dimensionar que você deve servir, mas eu não sei, mas eu não entendo, mas eu não estudei. Quem vai te capacitar é o Senhor, irmãos. Agora você escolhe se você quer ser um crente sadio, saudável, de uma espiritualidade que abençoa os outros, ou se você quer ser um crente maldito.
que todo mundo vai falar mal de você, pelo menos aqueles que conhecem um pouquinho do que é ser verdadeiro cristão. Porque crente que não imita Jesus não será cristão nunca. Pois o próprio Cristo veio para servir, e ele diz isso de forma muito clara em Mateus 5,17, trabalhou muito e trabalha ainda hoje para nos abençoar, para nos capacitar, para abrir e fechar portas que podem nos abençoar e também que podem nos prejudicar. É interessante você pensar nisso. Essa frase, quem não serve, não serve, precisa tocar no seu coração, para que você sirva ao Senhor. Porque o último ponto que eu quero abordar é a igreja eterna. Uma igreja que a gente sabe muito pouco, mas em 1 Coríntios 2,9 vai dizer que é uma das melhores coisas que nós vamos receber do nosso Senhor, porque Ele ainda está trabalhando para que a bênção seja tão completa que você não sinta necessidade mais nenhuma. Uma igreja onde aí sim haverá comunhão, paz e perfeição. Lá não haverá assuntos fúteis, degenerência humana ou deficiência. Ninguém vai poder falar do meu português ruim, apesar de ser ruim mesmo. Ninguém vai falar que o outro está com a boca torta ou com a orelha assim, assado, porque lá nós seremos perfeitos. Não haverá mais serviço, irmão. Se você não servir agora, lá no céu, quer dizer, eu acho que não dá nem para dizer que lá no céu você também não vai ter nada para dizer, que eu acho que quem não serve aqui também não vai para o céu. É uma interpretação pessoal. Porque conhecer a Deus e não ouvir, conhecer a Deus e não servir, está um pouco fora do foco. Mas lá não haverá tristeza nem dor. Seja lá qual for o falso irmão que hoje nos incomoda, que é aquela pedra no nosso sapato, ele não vai estar lá, irmãos. Então você pode ficar tranquilo, fazer o seu, que aquele irmão lá no céu, ele não vai chegar. Pensa agora, quem você acha que vai para o céu? A gente vê os pregadores falando assim, olha para o irmão que está do seu lado, dá um abraço, um beijo, né, e tal. Eu quero te desafiar a olhar o irmão que está do seu lado e pensar, só pensar, não vai falar nada, irmão. Pensa se ele vai para o céu. Pensa se você vai encontrar ele lá. Geralmente o que está do lado, a gente acha que vai, mas olha para trás, para frente. Aquele irmãozinho que mais parece um primo. Precisamos, irmãos, entender que nessa igreja perfeita, nessa estação onde nós vamos desembarcar, lá nós não teremos mais as roupas. Lá não haverá outra raça, se é que a gente pode dizer que há uma outra raça além da humana, mas como o pessoal costuma dizer. Mas lá não vai ter nenhum tipo de distinção entre as pessoas. Lá nós seremos lindos. Eu serei lindo, não só para a Monique. Você será lindo, linda. Lá nós seremos iguais em perfeição, membros de uma comunidade real, real no sentido de reinado e verdadeira, porque o verdadeiro sentido da palavra comunidade é onde todos têm algo em comum, ou todos têm tudo em comum. E a gente vê muitas vezes que essa palavra também se perdeu, mas lá nós teremos a verdadeira paz, a verdadeira harmonia. Lá será verdadeiramente um ambiente estéril. O pastor de lá vai ser perfeito. O louvor de lá vai ser perfeito. E lá eu vou cantar, irmãos. Teremos, irmãos, Deus visível. Você consegue dimensionar o que é isso? Visível, acessível, audível, sem nenhuma
nós estaremos lá sem nenhuma necessidade pessoal, familiar, comunitária. Já pensou nisso? Como você se chegaria a Deus sem ter nada para pedir, nada para agradecer? Você precisa ensaiar isso, sabe? De repente, perguntar algumas coisinhas assim, pô, mas por que eu nasci nessa família? Ou por que eu tive que servir nessa igreja? A gente precisa sonhar com esse momento para que, quando ele for real, consigamos desfrutar da melhor forma possível. O céu é real, irmãos. Deus é real. Enfim, para irmos à igreja eterna, precisamos ser como era antes, ou permanecer como éramos antes. Sermos quem Deus quer que nós sejamos, servindo a Deus com alegria. Servir a Deus com abundância. Não apenas com nossas ofertas ou dízimo. A igreja de hoje, ela não mais se parece com a noiva de Cristo. E tem uma distinção na Bíblia, que eu não vou entrar no mérito, mas que chama uma certa igreja, que eu não sei se está perto ou está longe de nós, de igreja prostituta. Uma igreja que se prostituiu. Essa não é a noiva de Cristo. Essa não vai chegar ao céu. Então, naquele grande dia, muitos irão dizer: Senhor, e vocês sabem o restante do versículo. Que você esteja preparado para quando o Senhor disser: venha, mostre-me suas mãos. Ou venha e benditos do meu Pai. Ou que você não ouça nada mais além disso. Amém?